Economia, com Juliana Rosa. Ela já está aqui conosco, Eduardo. Opa! Tivemos estreia importante ontem. Enquanto vocês anunciavam a nossa Juliana Rosa, eu recebia um telefonema do André banco. Basbaum. Achei que era o banco. Não, já. do banco. Eu queria tanto, sabe? Tem uma coisa que eu acho que o grande responsável pela minha autoestima é o gerente, mas eu nunca recebo um elogio dele, dizendo, olha, eu olhei seu saldo e eu tenho orgulho de você. Eu fico tão feliz com o seu desempenho. Eu nunca recebi. Já teve chefe elogiando o trabalho, né? Minha mãe, por exemplo. Nossa, a dona Latife, ô Juliana, ela me elogia sempre. Eu fico feliz, né? Mas o gerente do banco nunca me liga, Juliana, pra dizer, olha, você tá fazendo um trabalho incrível. Eu tô olhando aqui o seu saldo e tô feliz da vida com o que eu tô vendo. Agora, a Juliana tá de olho em outros números, que não são os da minha conta bancária, que é o do dólar. Conta pra nós, primeiro, por que tá te preocupando tanto? Ontem você falou dele, hoje você tá de olho nele de novo. A gente tem que olhar com esse interesse, e do contrário você não falaria, mas por quê? Onde é que isso está pegando? Ô, gente, primeiro, boa tarde, oi, Meg, Pablo, Débora, boa tarde aí, ouvinte. Então, eu tô acompanhando aqui desde cedo, é impressionante a escalada do dólar, agora bateu R$ 5,20. A gente estava com o dólar abaixo de 5, né, há poucos dias atrás, chegou até R$ 4,90. E isso é importante para ir para o nosso dia a dia, né? Porque a gente estava falando muito de inflação ontem e aí isso aí coloca mais lenha, né? Em alta de combustível. Ontem teve anúncio de aumento de gasolina, diesel, gás de botijão. A gente está com a conta de luz, né? Que a gente comentou aqui ontem também, subindo. Deve subir mais porque a gente está num período seco. Então tem que esperar chover para a energia ficar mais barata. Vai demorar. Pois é, agora lá para novembro, dezembro, que é o período úmido, né? Então, eu estava conversando agora com os analistas aí do mercado financeiro, o que eles estão dizendo? Que a gente tem duas coisas, cenário político tá mais pesado, tá mais conturbado, a gente tem aí a CPI tomando proporção, né, com investigações envolvendo o governo federal na compra de vacinas. Ontem teve aquele vazamento de áudio envolvendo o presidente Bolsonaro, no caso das rachadinhas. Então, assim, por mais que essa questão das rachadinhas não envolva o presidente Bolsonaro enquanto mandato presidencial, né, só tem motivo para impeachment quando algo acontece dentro do mandato presidencial, ainda assim o que os analistas estão vendo é uma pressão crescente por uma questão de governabilidade. Então, Eneg, tem aí muito essa questão política, a gente, na verdade, as coisas já estão andando devagar, quase parando, na verdade, né? E se você imaginar que num ambiente tão conturbado, o Senado Federal completamente tomado pela discussão da CPI, vacina para lá, vacina para cá, e você consegue imaginar alguma coisa andando no Senado, né? Reforma tributária, a gente falou ontem que não dá nem para chamar de reforma, que é um puxadinho, né? Não resolve, quem tem pequena empresa sabe que o que precisa mudar não vai mudar. E reforma administrativa, ninguém consegue imaginar mudar regras da máquina pública, imagina, no meio desse caos todo. Então isso para a economia é risco, né? E moeda mede risco. Então o nosso real perde força, a gente não tem um cenário externo hoje também ajudando, a gente tem um cenário hoje meio conturbado lá fora e um risco aí crescente de aumento de juro nos Estados Unidos, então isso faz com que o dólar também por si só já suba, ou seja, a notícia que eu trago para vocês é de preocupação com o nosso bolso, viu? Porque com esse dólar voltando a pressionar, a gente pode ter mais aumento de combustíveis, né? Energia também, uma parte pesa, acompanha dólar, alimento também, né? Uma parte acompanha dólar. Então, vou te falar, viu, esse daqui, acho que até ano eleitoral, né, a gente vai viver de fortes emoções. Agora, você sabe, Juliana, eu peguei, por curiosidade, uma edição de um jornal brasileiro do dia 6/7, ou seja, hoje, de 1997, ou seja, véspera da reeleição, da possível reeleição, que naquela época se confirmou, do Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, exatamente a situação de hoje. O dia 6 de julho, faltando um ano para possível reeleição do Bolsonaro, a eleição que ele pode disputar a reeleição.
para ver o que se discutia naquele ano. Depois fiz a mesma coisa com 2005 e tal. Sabe o que tinha na edição desse jornal, o Jornal da Folha de São Paulo? Um artigo do empresário Antônio Hermílio de Moraes, um ícone da indústria brasileira, Sim. falando sobre a reforma administrativa e a necessidade de fazer uma reforma administrativa. 1997, Juliana. Parece o jornal de hoje, né? Mas é o jornal de hoje, o que é lamentável, porque se parece o jornal de hoje, é porque o jornal de hoje parece o de 97. Então a gente tá na agenda de 97. Imagina você andar, Juliana, com um carro modelo 97. Imagina você usar a roupa de 1997. Imagina você usar a agenda de 1997. O telefone tem um dígito a mais, o Brasil não tem um dígito a mais. Como é que a gente vai superar a agenda de transformação se a gente está discutindo reforma com PH, Juliana? Não, é inacreditável. Não, isso que você está colocando é fundamental, porque a gente está ficando para trás, né? A gente já está muito para trás. A reforma tributária foi feita pela Índia. Enfim, todos os países já fizeram. A gente está, na verdade, ficando para trás em termos de competitividade, né? Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai gerar emprego, assim, para tanta gente que está fora do mercado de trabalho, sem ter um crescimento vigoroso? Né? Quem tem pequena empresa, né, está ouvindo a gente, sabe que o negócio é complexo demais, né? No Brasil é caro pagar imposto, é difícil pagar imposto, você tem que ter, né, uma boa assessoria, ainda corre o risco de pagar errado, tomar uma multa que vai fazer a sua empresa fechar. Então ou a gente realmente assume quais são as nossas prioridades. O que os economistas estão me dizendo é que agora a grande questão é qual é a agenda econômica dos candidatos. Já está se falando em eleição, né? É isso, assim, esse é o sentimento que a gente vai ver agora nesse nosso dia a dia, né? O sentimento hoje é que não tem mais clima para andar mais nada relevante, que eu digo, né? Então, nada estrutural capaz de fazer o Brasil crescer para valer, né? Gerar emprego para valer, né? Para te liberar, mas é uma curiosidade que eu tenho. A gente cobra nas campanhas que as pessoas os candidatos sejam objetivos, que os assessores sejam objetivos naquilo que eles prometem. Se você pegar a agenda prometida pelo ministro Paulo Guedes, era uma agenda muito interessante de transformação. Ainda que fosse a malucada, vou fazer 1 trilhão disso daqui, vou fazer 1 trilhão daquilo ali. Mas tudo bem, ele tinha um compromisso ou uma promessa de transformação. Ele conseguiu, de certa maneira, domesticar o candidato estatista Jair Bolsonaro, fazendo com que ele prometesse alguma coisa de privatização. No entanto, as promessas, que a gente sabe que nunca foram cumpridas, às vezes são revertidas, mas assim, 180 graus. E a agenda de transformação, por mais que ela esteja presente, você ontem falou aqui, uma reforma tributária pífia, uma reforma administrativa que também não tem cabimento. Então, eu tenho um compromisso com a reforma tributária, com a reforma administrativa. Daí vem essa porcariada de texto que não serve para coisa alguma. Cumpriu a promessa? Cumpriu, apresentei. Mas e aí? Aí o Brasil não avança. Meio que para dizer que fez alguma coisa, né? E aí? Quer dizer, a gente vai ter eleição em 22, nós vamos ter um monte de assessor econômico, futuros ministros da Fazenda, um monte de candidato também falando essas coisas. Que segurança a gente pode ter, Juliana? Que cuidado a gente pode ter para cobrar desses caras depois o compromisso com a palavra? Porque a palavra empenhada não vale nada. E isso no mundo dos negócios, você bem sabe, contrato tem valor. Se não tiver valor, nós estamos fritos, né? Agora, não tem valor o contrato político. Exatamente. O que se fala não se escreve ali depois, né? Eu acho muito temerário, realmente. E dá um sentimento de que parece que a gente... Sabe aquele filme do Dia da Marmota, né? Que parece que todo dia se acorda, né? Tá no mesmo dia. A sensação no Brasil é essa, né? Quantas vezes a gente já não falou de risco de apagão, né? De risco de racionamento? A gente está há quantos anos falando em crescimento de 1 e pouco? A gente está quase que estagnação com inflação. Parece que a gente não sai do lugar, né? Agora a gente viveu a pandemia, obviamente, uma destruição de riqueza mundial,
Mas aquilo que a gente, né, vem conversando, a gente vai crescer 5% esse ano, depois de cair 4%, ano que vem vamos voltar a crescer os mesmos 1 e pouco, 2%, né, que não é suficiente para fazer os brasileiros terem emprego em número suficiente, geração de emprego em número suficiente. A gente falou da volta do auxílio emergencial agora, da extensão, que é importante, mas tem um monte de questões importantes que estão sendo deixadas de lado, né? O gap educacional, o que o governo fez para poder dar conta desse atraso educacional das escolas públicas? Não teve política educacional. O que foi feito para blindar os jovens também do mercado de trabalho, que estão com desemprego, né, monumental? Nada. Então é isso, ou a gente tem uma agenda para valer e segue essa agenda, ou agora, Eneg, assim, a sensação que todo mundo tem, empresariado, todo mundo que eu estou ouvindo, é que conforme o governo vai sendo pressionado, agora politicamente, com CPI, com investigação, uma pressão política para poder dar dinheiro para os políticos fazerem aquilo que interessa a eles próprios, né, para se reelegerem, e depois agora até para poder na disputa eleitoral tomar medidas que façam com que ele tenha uma boa aceitação política, né, para que melhore a aceitação, o próprio auxílio emergencial, que a gente sabe que é importante, mas que outras medidas podem ser tomadas com cunho mais populista do que realmente acredita naquela agenda de transformação, né? A sensação é essa, são medidas para, né, jogar para a plateia ali, né? E não uma agenda que de fato vá promover uma mudança profunda e permanente no país. Então é angustiante, né? A gente vê que a gente está assim, sempre no quase lá, estamos quase lá, somos o país do futuro e a gente nunca chega. A gente precisa cobrar realmente, como você falou, né? A gente vai votar ali no cidadão, cadê o que você prometeu? Porque no fundo o Bolsonaro nunca acreditou nessa agenda vendida pelo Paulo Guedes. Vamos fazer reforma administrativa. Se o executivo, o governo federal não banca aquela ideia, você acha que o Congresso vai bancar? Não vai, né? Você tem que ter um governo forte que acredite naquelas ideias. Já é difícil com o governo acreditando, imagina sem o apoio do próprio presidente da República. O negócio não vai para frente, né? Juliana Rosa, a gente volta a conversar amanhã. Brigadão, é sempre bom ter você aqui. Sempre, não posso falar sempre, né? Foi ontem e hoje, mas eu tô feliz da vida de conversar com você. Eu tô feliz também. Você sabe que eu já tô tão à vontade aqui, que todo mundo me recebeu com tanto carinho, que assim, eu sento aqui nessa cadeira, eu tenho vontade de ficar. Eu tenho vontade de ficar. Vai ter bolo. Vai ter bolo? Vai ter bolo. Não, mas a gente pode providenciar um café, de repente. O problema, Juliana, é que no Brasil, aqui na Band News FM, você ganha bolo. No Brasil, a gente leva bolo. Né? Você tá levando bolo o tempo inteiro. Juliana, então a gente volta a conversar amanhã. Beijão pra você. Obrigado. Um beijão. Valeu. Beijo. Obrigada, Pablo. Obrigada.